E aí, você viu o debate ontem? Eu também vi. Vou fazer umas considerações aqui de novo, porque recebi algumas mensagens ontem me perguntando o que eu achei. Fiz um storyzinho ontem, rapidinho. Só comentando o que eu tinha achado, né, no Instagram. Mas vou fazer umas considerações bem mais rápidas hoje. Esse debate foi um debate atípico, né? Faltaram muitos candidatos. O Wilson já era previsível que ele não ia, não deu tempo dele se preparar ainda, então era óbvio que ele não ia. A produção do Canal 10 JF fez contato diretamente com o assessor do candidato Wilson Rezato, mas o mesmo não havia respondido até o momento sobre o debate. E eu acho que ele está se resguardando para o debate do dia 12, que é um debate que, do tempo daquela entrevista dele desastrosa até dia 12 na CBN, vai dar um tempo da equipe dele preparar ele melhor. Então faz sentido ele não ter ido mesmo. A Margarida não foi, me parece que tem alguma coisa a ver com o feriado de finados e tal. Estranhei ela não ter ido, não vejo muito motivo para ela não ir. Eduardo Lucas também não foi. A Ione Barbosa também não foi. A Ione Barbosa não ter ido não me surpreende, porque eu acredito que assim, ela teve alguns deslizes, né, no primeiro debate. Ela mostrou uma certa dificuldade de construir narrativas, de construir uma linha de raciocínio para perguntar e para responder. Foi um pouco prolixo em alguns momentos. Tentou usar o tempo dela para fazer umas pegadinhas indiretas ali para atingir um candidato falando com o outro. Então eu acredito que essa super exposição para ela talvez realmente não fosse conveniente para ela, né? É mais arriscado ela repetir em um espaço curto de tempo mais idas a debates e arriscar se expor mais fazendo o que ela tá fazendo pela falta de experiência dela, dessa coisa dela ter essa dificuldade de formar os raciocínios, né? Então não ir para ela deve ser uma coisa benéfica. Então o que acabou acontecendo? Acabou que ficou claro para mim nesse debate que a gente tem divisão de candidatos dessa vez, onde a gente vê claramente que tem um número menor de candidatos que está realmente mais preparado, que realmente tem mais qualidade, que tem mais a oferecer do que os outros. E isso não quer dizer que os outros candidatos são ruins, não, mas quer dizer que tem candidatos que estão numa camada mais preparada que candidatos que não estão. Nitidamente foi o que a gente viu. Essa leva que foi a esse debate, na minha opinião, duas pessoas se destacaram, que foi a delegada Sheila e a Lorene Figueiredo, que claramente mostraram que tem mais habilidade e mais domínio de fala para poder dominar os assuntos das suas pautas, né, tanto das suas pautas políticas, né, ideológicas, quanto dos assuntos de Juiz de Fora. Em relação ao resto, elas se destacaram no domínio de fala, inclusive no momento do embate, que foi um embate bem interessante, inclusive. Do restante dos candidatos, né, para variar, o general já começou dando show, né, logo na primeira participação dele ali para perguntar. Eu não vou fazer pergunta a ninguém, mas não vou deixar de usar o tempo que tenho. Januário, vem cá. Esse camarada eu gosto como filho. Ô general, por favor, o senhor pode citar. Posso citar? Mas o senhor não pode. Abraçar. Não, infelizmente não. Mas é o Januário. Quantos segundos eu tenho ainda? Não, o senhor não tem mais segundos. Não? Não perguntou, quis fazer umas coisas que estavam totalmente fora de contexto ali do momento, né? Que quis convidar alguém para dar um abraço, para homenagear alguém, assim, perdido no lance, né? Mais uma vez mostrando que tá passando ali de coadjuvante mesmo nessa campanha e não dá para levar em consideração a candidatura dele, né? Os outros candidatos ficaram mais ou menos naquela mesma conjectura do debate anterior, alguns no debate ideológico, alguns tentando puxar pro seu lado o que querem fazer do governo, mas sem muita expressão. Um dos momentos que eu tenho para destacar que eu achei bem interessante foi que assim, a delegada Sheila dessa vez foi com mais sangue nos olhos e ela entregou a primeira pergunta para ela pro Marcos Ribeiro, que foi uma pergunta de deixar tonto. Ela fez uma pergunta com várias camadas. O senhor sabe o montante, o valor extra que o município de Juiz de Fora recebeu para o combate à pandemia? Se o senhor é a favor de ter sido decretado um estado de calamidade pública no município no mês de março, especificamente em 18 de março de 2020? Nessa pergunta, ela jogou ali na roda o fato de que a Ione Barbosa é a candidata do prefeito Almas, do atual prefeito Almas. Ela conseguiu mesclar toda a pergunta dela e deixar bem claro que a candidata Ione é a candidata do Almas. Gostaria de saber se o senhor acha que houve uma boa gestão desse recurso e qual o legado que o governo Almas do PSDB, que apoia a candidata Ione Barbosa, que não compareceu e que inclusive indicou o vice-candidato a prefeito dela, qual o legado que ele está deixando para Juiz de Fora? E aí o Marcos Ribeiro, né, restou a ele responder sobre pandemia em Juiz de Fora. Um outro momento para se destacar foi o momento em que a Lorene dirigiu uma pergunta para Sheila, que ela claramente foi para pressionar a delegada Sheila também.
Sheila, seu partido é o partido do governo federal, do PSL. Defendem o liberalismo e com Paulo Guedes, o liberalismo quebrou o Brasil. Paulo Guedes propôs a reforma da Previdência, a reforma administrativa, que é corte de pessoal, demissão. No âmbito estadual, você apoiou a reforma da Previdência do governo Zema e você propõe uma reestruturação administrativa, que é outro nome para a reforma administrativa. O que você vai cortar? Quando a bola voltou para a delegada Sheila, ela soube se sair bem, ela soube levantar os pontos do governo dela que rebatiam algumas coisas as quais a Lorene estava falando. Na questão da reestruturação administrativa, economizar não é cortar direito de servidores. Muitas coisas nós podemos fazer. Nós podemos enxugar muito a máquina pública, porque o liberalismo econômico ele pensa o inverso, né? A esquerda pensa que a máquina pública tem que ser inchada, cabide de emprego, e a iniciativa privada tem que ser maltratada e achatada, e nós pensamos exatamente o contrário, numa máquina pública mais enxuta e o apoio à iniciativa privada, principalmente aqui em Juiz de Fora, que é o setor de comércio e serviço, que é quem gera hoje em dia mais emprego e renda para a nossa cidade. Precisamos buscar recursos, inclusive junto ao governo federal, onde eu tenho sim bom relacionamento, para estarmos tapando esse rombo da Previdência Municipal da cidade de Juiz de Fora. Eu não sou a favor de cortar direito de servidor público, principalmente servidor público que já está na ativa. E aí começou ali um certo embate entre as duas, que foi interessante, porque aí, se eu não me engano, no terceiro bloco, ou no quarto, criou um momento onde os candidatos poderiam levantar um ponto, um comentário do debate, direcionar o comentário desta fala para um outro candidato. E aí a delegada Sheila aproveitou para um comentário sobre a fala da candidata Lorene. Nós temos hoje, disputando as eleições municipais, 3 candidatos socialistas. A senhora, PSOL, a candidata Vitória Mello, do PSTU, e o candidato de Dubai, que fugiu dos debates, do Partido Socialista Brasileiro. Então, nós temos 3 candidatos socialistas. Que o socialismo, ele não deu certo em lugar nenhum do mundo. Vocês trabalham em cima de utopia. Todos os partidos socialistas, principalmente o PSB, né, Partido Socialista Brasileiro, do candidato de Dubai, são oposição tanto ao governo federal quanto ao governo do estado. Aonde vocês vão buscar recurso brigando, sendo oposição aos governos federal e estadual, se vocês são contra as parcerias público-privada também. E no meu outro vídeo de análise do debate, eu comentei que a Lorene defendia com unhas e dentes as pautas dela de governo, né, a pauta socialista, e falava que iria enfrentar o governo federal e o estadual, mas eu falei que para você governar, você precisa de uma certa governabilidade, no sentido de você fazer articulações com outros partidos, com outros parlamentares, para atrair recursos para a cidade, que a gente sabe que de fora está num período fiscal complicadíssimo, né? E aí eu falei que é muito bonito você brandar isso, falar que defende ali os ideais das suas pautas e tudo, mas que você precisa fazer política, você precisa articular, você precisa trazer recurso. E aí eu botei isso em xeque. Como é que você vai brigar com o governo federal se você precisa de deputados e parlamentares e governador que possa trazer recursos para a cidade, né? Isso deu uma cutucada na Lorena, nitidamente ela ficou... não gostou de ter ouvido aquilo, eu acho, e que foi um dos poucos momentos onde a Lorena saiu um pouco do controle da fala dela, e ela devolveu ali com nomes e com coligações e mostrando por A mais B que o Wilson não é socialista, que não põe esse cara no nosso balaio. Bom, nos inclua fora dessa de Dubai, porque o arco de alianças de Wilson é DEM, PL, PSD, que estão junto com os seus partidos de aliança, PSL, PP, MDB, PTB, Patriota e Podemos, no centrão, no balaio do centrão de Rodrigo Maia e do senador do Cofrinho. Então, Wilson é tudo, menos socialista. E aí ela tentou provar ali que a pauta dela era a pauta certa e que o Wilson não estava no balaio dela ali, não podia se dizer que o Wilson era socialista, né? Mas isso é uma realidade, né? O Wilson está no Partido Socialista Brasileiro. Muita gente acha que porque ele é empresário, ele é um cara de direita. Mas mesmo que ele seja um cara de direita, muita gente fala isso porque ele é um cara que mexe com lucro, ele é um cara sem escrúpulo nenhum, né? Porque se ele é um cara de direita e topou pro PSB só para poder participar de uma campanha, você vê que a conjectura ideológica dele não tem muita força, né?
Mas assim, é isso. São esses pontos que eu achei mais interessantes do debate. Como eu falei, eu falei até mais da Lorena e da Sheila, porque eu acho que as duas se destacaram no debate. Os outros candidatos, na minha opinião, passaram um pouco batido. Depois do momento que a Sheila responde a Lorena a respeito de ideologia, o debate dali pra frente descambou pra uma guerra ideológica, onde ficaram metade dos candidatos defendendo o socialismo e a outra metade defendendo o nosso atual sistema vigente, né, que é o capitalismo, né, e a pauta liberal e tudo. E aí o debate ficou pautado basicamente em se dizer que o socialismo não funcionava em lugar nenhum e que a pauta liberal era uma pauta que olhava mais à frente, mais ao futuro e tal. E esse foi o tom do debate até acabar. De qualquer forma, até por ter sido uma mídia pequena de internet, sem muita exposição, eu acho importantíssimo que esses candidatos tenham ido, principalmente a Lorene e a delegada Sheila, porque são candidatas ali com mais a oferecer do que os outros candidatos, tem mais controle ali para oferecer informação e tal, e nesse debate enriquece o debate e mostra que esses candidatos, eles levam a sério a política, mostra que esses candidatos estão encarando o processo, né, democrático a sério, não como o Wilson, por exemplo, que tentou descredibilizar o outro debate, não foi a esse e claramente tá indo no terceiro, porque o terceiro vai dar um tempo para ele de reação. Então, na minha opinião, quanto mais vezes o candidato vai ao debate, mais ele tem crédito para concorrer e merecer a vaga que ele tá pleiteando ali, porque ele tá valorizando e credibilizando parte do processo democrático, que é a troca de ideias, para que a gente possa cada vez entender melhor qual é o viés e qual é a visão daqueles candidatos no momento que estão pleiteando a vaga. Então eu achei muito rico, achei importante a ida, mesmo que tenha sido esse debate atípico. E depois que você tem mais debates, depois do primeiro debate, normalmente, assim, quando você tem um segundo, um terceiro, um quarto, os candidatos vão ficando mais soltos, vão entendendo mais ou menos qual é o caminho que os seus adversários estão traçando e vão construindo melhor as respostas, vão argumentando cada vez melhor. O debate vai deixando de ser um pouco aquela coisa monótona para ser uma coisa um pouco mais energética. Inclusive, eu acho que o fato de ter tido menos candidatos nesse debate fez com que o debate fosse um pouco mais dinâmico, ele aconteceu um pouco mais rápido, a bola passou mais rápido no pé um do outro ali. Então eu acho que é por isso que a TV não faz um debate com 11 pessoas. Bom, mas é isso. Essa é a minha opinião. Eu falei que esse é um vídeo um pouco mais rápido, né? Ele tá ficando até maior do que eu queria. Mas eu espero que você também tenha a sua opinião aí. Me diz o que você achou desse debate. Se você gostou, se você achou bacana, deixa aí pra mim uma sugestão. E vamos seguindo em frente, vamos ver pra onde que a gente vai. Mas essa aí é só a minha opinião. Eu espero que você tenha a sua e que você participe desse processo comigo aí. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima, hein?